Meu amigo, que capítulo foi esse, cara? Meu irmão, eu ia fazer um vídeo de out hoje agora, né, pra sexta-feira, mas o que eu posso fazer? O Sr. Takahashi decidiu até adiantar o capítulo, já que, se não me engano, lá no Japão foi feriado na terça-feira, então ele decidiu lançar o capítulo um dia antes, né, na revista lá da Shonen Champion e tudo mais. E, cara, ele decidiu fazer uma metralhadora de conteúdo pra gente no capítulo 15. Nesse vídeo aqui eu vou falar não só apenas do capítulo 15, mas também do 13, 14 e o próprio. A gente tem muito o que conversar, já que, né, eu acho que acabou já, né, aquela especulação sobre quanto tempo se passou, quantos anos é o time skip, mas dá pra dizer, né, baseado agora ali em relação às últimas páginas, né, do capítulo 15, onde aparece ninguém mais, ninguém menos que Akutsu Futoshi e Akutsu Kinji, os dois irmãos, né, que entram ali de forma separada entre Crows e Worst. Nós podemos concluir que talvez não sejam exatamente 20 anos como, né, o autor de Saburoku Santa, onde eu comentei lá naquele vídeo lá atrás, onde ele deu aquela spoilada, entre aspas, e ele até apagou o tweet. Isso só confirmou tudo, mas eu acho que seria demais se fosse 20 anos. Enfim, agora em relação ao TFOA, tá bom? Eu sei que você entrou nesse vídeo querendo saber disso, porque é uma decisão meio arriscada, se podemos dizer assim, só que eu acho que ele vai fazer de uma forma coesa. E nós podemos talvez especular onde acabou, tá ligado? Eu não diria que acabou na 9ª geração do Todokin. Sabe por quê? Eu acho que a gente pode perceber, né, um traço de organização naqueles capítulos lá do Tyrone. Lembra daquela parte onde apareceu aquele cara, se não me engano o nome dele é Somegawa, e ele foi caminhando lá, né, só pra dar uma batida de olho ali no Tyrone, ver, olhar pra cara dele mesmo, né, provavelmente pra dar um aviso pros líderes dele e tudo mais. A gente pode perceber que aquilo ali, cara, é um sinal de que, por exemplo, eles têm uma força de reconhecimento, entendeu? Claro que o Somegawa, ele foi direto até demais, né? Mas a 7ª geração também tinha uma força de reconhecimento que era... como que eu posso dizer? Os Demons, né? Que era o Himekawa Kei e os dois amigos dele, aquele cara da máscara de coelho. Por exemplo, ele que ia dar umas batidas de olho, como ele fez lá contra o Bisco. Ele foi lá testar ele, né? Que levou, né, um socão na cara e já foi nocauteado pelo Bisco. Mas a gente pode ter essa lembrança, né, de que a 8ª talvez tenha herdado, mas a 9ª também tem esse costume de separar alguns membros para servirem como uma unidade de reconhecimento, entendeu? E quando um grupo tem membros assim, nós podemos ver que ele tá bem estruturado e não tá em vias de ser dissolvido, né? Então, cara, eu acho que não seria interessante, né, o Takahashi fazer a geração, né, agora do Narushima Koya ser a 10ª geração. Eu acho que seria viagem. Talvez 11ª, 12ª, 13ª, ou talvez a 1ª geração, já que, bem, o grupo foi dissolvido e se ele quiser dar uma de maluco aí, eu acho que seria vacilo. Mas se ele falar, não, essa é a 1ª geração, nunca se sabe. Eu acho que seria um movimento meio errôneo, né, meio desrespeitoso com a história, não apenas do Keizo, né, mas com o que veio depois, né, com o Sugata. Com o Hideomi nem tanto, né? Foda-se ele. Mas com o Ryushin também, com o resto também do pessoal. Pô, imagina, sei lá, os caras que ainda estão na cidade. Provavelmente o Hasegawa, né? Pô, ele já, atualmente no momento de Dustland, ele deve ser um cara velho já. E ele provavelmente observa, visto que ele conheceu, né, o Samejima naquela história lá de Worst Gaiden. E também conheceu o Ichizen e o Enjo, Então dá pra dizer, né, que ele bateu ali o olho, pelo menos, na 7ª e talvez na 8ª geração.
e ver um moleque que provavelmente, né, não tem relação nenhuma com nenhum dos caras anteriores chegar e falar, não, eu tô criando agora a primeira geração, retorno e tal, eu acho que seria vacilo. Então, eu acho que o Takahashi, ele tem total noção de que ele não pode fazer besteira com essa parada. Sei lá, imagina, ele decide apagar o legado de uns personagens só pelo egoísmo de um personagem do futuro. E eu acho que isso acabaria muito com a moral do Koya, que ele, nesses 3 capítulos, né, do vídeo passado mesmo, né, ele, já adquiriu uma moral foda. Entre aspas, né, vencendo o Hibari. E a gente pode ver que eu acho que o power scaling agora, né, dessa nova geração não vai ser tão diferente assim como era talvez com a do Hana, onde, ele deitou o Mitsumasa. Eu considero aquela luta ali um low diff. O Mitsumasa, ele só aguentou muito, ele tancou muito, cara. Mas você podia ver que o Hana, ele não tava muito desgastado pro final da luta, entendeu? O único cara que deu um trabalhaço mesmo assim pra ele, da geração dele, era o Amachi, né? Eu não tô contando o Bisco aqui, porque o Bisco é de outra cidade. Eu tô falando de um cara próximo, entendeu? O único cara que tava ali mesmo na jogada, no ecossistema dele ali, o único cara que realmente levou ele até o limite mesmo, acho que foi o Amachi. E talvez, né, agora nessa geração de Dustland, a gente pode puxar um gancho aqui pra falar de quem? Busman! Que, cara, eu acho que ele vai ser o novo Rindaman da parada, entendeu? Que é aquele cara desconhecido, o cara low profile, assim, né? Que, claro, agora que ele venceu o Sanzo, ele provavelmente vai ter uma fama mais... O Sanzo provavelmente não vai calar a boca, ele vai falar pra geral. Já que ele falou pro Hibari, ele também vai falar pro resto dos amigos dele lá da Sarusuberi. Entendeu? O geral vai ficar sabendo do Busman, o cara vai ser uma lenda urbana, tá ligado? Vai ser aquele cara que aparece, sola alguém e some. Tipo o Guriko que ele só tá por aí na cidade, ele tromba com um cara assim, tipo, sei lá, dentro de um banheiro ou num parque, igual ocorreu naqueles capítulos lá dos caras da Even of Dead, que quando eles invadiram Toarushi, né? Eles foram pra cima do Guriko igual maluco e foram solados com um golpe, um cada um. Esse capítulo foi bom demais, cara. Eu quero ver essas dinâmicas de novo em Dustland. Um cara que só tá por aí mesmo, vivendo a vida e derrotando qualquer oponente que possa aparecer pra ele. Eu acho que seria interessante poder ver isso mais vezes, né? Esse arquétipo a gente pode falar, não sei o que, ele tá meio fora de moda. Não quero saber. Eu acho maneiro ter esse tipo de personagem. Eu gosto de histórias onde o protagonista não é o cara mais forte. Eu não vejo graça nenhuma nisso. O Worst é maneiro porque o Hana, ele não é mais forte que o Guriko. Mas ele, já na primeira luta que eles tiveram, já mostrou pro Guriko que ele não era brincadeira. É esse tipo de coisa que eu gosto. E eu acho que o Sanzo um dia vai reencontrar o Busman e eles vão ter um combate frente a frente, entendeu? Mas eu não acho que o Sanzo possa vencer. E isso é maneiro. Essa mensagem, né, de que sempre haverá alguém mais forte. Desde o início da obra, lá de 1991, a gente já tinha essa mensagem sendo exposta a nós. De um cara que simplesmente acha que é o maioral, do nada chega alguém desconhecido, um ninguém, e vence ele. Isso é incrível. Eu amo esse conceito. Agora em relação, cara, eu vou falar pra vocês o capítulo 14. Na vez que eu li, né, quando saiu. Cara, eu não sei, velho. Parece que eu senti que eu tava bêbado, cara. Parecia que eu tava bêbado quando eu tava lendo. Porque foi muito rápido. Entre o capítulo 13 e 14, assim, parece que foi um estalar de dedos. Foi muito rápido. Entre, né, o encontro do Sanzo com o Busman e do Hibari com o Koya. A luta dos dois foi muito rápida. Claro, a do Sanzo nem dá pra contar como se fosse uma luta. Foi mais uma encarada ali, né? Um embate de Haki do Rei, quem tinha mais moral ali em frente a outro ali naquele ponto de ônibus, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que esse formato novo de Dustland é algo meio perigoso. Não sei. Isso me lembra um pouco Kyuubi. Kyuubi também tinha um pacing meio... não sei dizer, cara. A gente tem que ver mais pra entender. Mas o capítulo
13, 14, 15 é um mini arco ali, né? Que revela muito mais pra gente sobre como o mundo de Dustland vai se desenrolar. E também nos mostra... Suzura! Finalmente! Na última página! Que, cara, eu vou falar pra vocês... Eu não entendo qual vai ser o propósito desses caras aí, visto que eles são seniores já, né? E o Hibari e Sanzo, eles estão no 2º ano do ginásio. E agora mostra 4 caras que estão no último ano da Suzura. Então, quando o Hibari e Sanzo chegarem na Suzura, eles já vão ter se formado há 2 anos atrás. Então, não sei por que apresentar esses personagens aí. Será que no próximo capítulo eles vão protagonizar ele? Imagino que não, cara. Porque... não vejo tanto propósito assim. Eu vi umas pessoas criticando também a arte do Takahashi nesse capítulo, especificamente nessa última página aí, onde tá os caras da Suzura. E eu concordo um pouquinho, tá? Eu acho que o Takahashi tá vacilando nessa parada de... os caras não tem mais um shape, tá ligado? Por exemplo, você compara as ilustrações antigas. Eu vou pegar uma aqui do Daisen Tsutomu, por exemplo. Olha como é que ele é. Agora compara com aquele carinha da esquerda da imagem da Suzura. Cadê o ombro desse filho da p... Entende o que eu quero dizer? Então, talvez, né, eu acho que possa haver um shift do traço do Takahashi pros próximos capítulos. Ou talvez, né, ele dê um lock-in maluco e resolva fazer os personagens mais bem detalhados, com uma anatomia mais, eu diria, realista, né, pra realidade deles, em alguns quadros só. E eu acho que ele vacilou nesse quadro aí, no momento que ele decidiu fazer os personagens magros até demais, cara. Porque, pô, velho, os caras estão no último ano do ensino médio. Eles têm ali, né, os 17, às vezes 18 anos, entendeu? Eu acho que faltou um pouco de carne, tá ligado? Isso a gente pode ver conforme a série for passando. Em Worst mesmo, né, a gente poderia ver. Os personagens tinham um traço diferente da primeira metade até o fim da obra. Por exemplo, no começo, o Hana, ele era meio... como é que eu posso dizer? Ele era meio achatado. E depois ele ficou mais parrudo, entendeu? Em Crows mesmo, a gente pode ver que sempre houveram mudanças de traço. Onde no começo era aquele traço meio um pouquinho mais realista. E depois, conforme foi passando, né? Eu diria que ele acabou ali no final do arco do Bulldog, especificamente... Quando Parco, Tero e Kiko apareceram, o Takahashi já tava com um traço mais... como é que eu posso dizer? Mais robusto, entendeu? E ali na reta final, no arco dos Snakeheads, a gente poderia notar que os personagens estavam bem mais magros. Eu diria que talvez um pouco mais cartunescos, eu diria. Eu acho que o ápice foi ali em Kill P, né? Onde se consolidou de vez aquele estilo onde a gente pode ver a boca dos personagens, que é aquela boca mais carnuda, assim, com a cabeça mais redonda. Os personagens mais com aquele shape de batata mesmo, tá ligado? Eu acho que falta um pouquinho disso agora em Dustland. E eu quero ver como é que o Sanzo vai ser quando ele ficar maior. O Hibari já dá pra gente ver, né? Tem aquela página de teaser que soltaram lá no comecinho. Eu vou tentar achar aqui no PC e eu vou mostrar pra vocês. Onde é o Hibari já, talvez, já... nos tempos de Suzura, a gente vê que ele não vai ser um cara tão alto, vai ser meio magro. O Sanzo, ele provavelmente vai ser um cara meio parrudo, talvez no shape mesmo do Daisen Tsutomu. A gente só pode esperar até lá. Mas, cara, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser. E o próximo capítulo, eu não sei se vai ser protagonizado pelos caras do Suzura, visto que a história tá bem centrada entre o Hibari e Sanzo, mas a última fala, entre aspas, né, do narrador da história ali diz que os holofotes estavam apontando para Suzura. Então não dá pra ter certeza se eles vão ser o foco do próximo capítulo. Eu espero que não, sinceramente. Porque esses personagens talvez não sejam tão relevantes assim no futuro. E eu não me importo com isso. Mas aguardemos. E acho que não tem muito mais o que dizer por aqui. Enfim, deixa o like. Manda pra algum amigão seu aí que pode se interessar. Comenta pra engajar legal. Se você não se inscreveu até aqui, pelo amor de Deus, né, meu parceiro? Manda ver aí. E mais o quê? Não sei. Não sei. Valeu!